Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos ao Critica Brasil News. Voltando ao nosso estúdio, normalmente, todos os dias estamos com Critica Brasil News às 15h30, com a aula da tarde, às 20h30, com Critica Brasil Resumo de Notícias. Gente, mais um vazamento da Vaza Jato. O Intercept Brasil põe fogo agora, fogo na roupa, com novas revelações, mostrando que Deltan Dallagnol agiu contra o corregedor hoje, Humberto Martins, e contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Deltan usou Veja como arma para chantagear Toffoli e ministros do STF. As revelações da Vaza Jato da manhã desta quinta-feira esclarecem como uma capa da revista Veja, de agosto de 2016, de alto impacto, foi na verdade uma arma na trama Dallagnol-Moro para intimidarem o STF e manter a Operação Lava Jato como uma operação à margem dos controles do Estado brasileiro. A capa com o título "Empreiteira delata ministro do Supremo" foi a sequência natural de uma articulação de Dallagnol que agora vem a público. Deltan Dallagnol violou a Constituição e a lei ao incentivar colegas de Brasília e em Curitiba a investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, sigilosamente, ou seja, clandestinamente, em 2016. Naquele ano, o atual presidente da corte era visto pela operação como adversário disposto a frear seu avanço. De acordo com a reportagem feita em parceria com o jornal Folha de São Paulo, Dallagnol buscou informações sobre as finanças pessoais de Toffoli e sua mulher, e além de evidências que ligassem os dois as empreiteiras envolvidas com a corrupção na Petrobras. A sequência de mensagens que desaguam na capa da Veja de 20 de agosto daquele ano é demolidora contra Dallagnol e a Lava Jato e foi descrita com precisão pelo jornalista Reinaldo Azevedo. No dia 13 de junho de 2016, Dallagnol travou o seguinte diálogo no grupo Acordo OAS no Telegram. Deltan diz: "Caros, a OAS trouxe a questão do apto de Toffoli?" E Sérgio Bruno Cabral responde: "Que eu saiba não, temos que ver como abordar esse assunto com cautela." Dallagnol diz: "Qual é a próxima reunião?" O coordenador da Força Tarefa estava interessado em saber detalhes sobre uma reforma à vida na casa de Toffoli, que ele chama apartamento, evidenciando que não estava suficientemente informado nem sobre o boato. E qual era? O de que o empreiteiro Léo Pinheiro, um dos sócios da OAS, havia acordado com o custo do trabalho, arcado com o custo do trabalho. No dia 28 de julho de 2016, Dallagnol procura então Pelela, Eduardo Pelela, número 2 de Rodrigo Janot, à época Procurador-Geral da República, e faz duas coisas. Ele se oferece para passar as informações que conseguir sobre o ministro e faz perguntas sobre a reforma. Pede ainda o endereço do imóvel do ministro, dado que lhe foi fornecido no dia 4 de agosto. Veja bem como ele faz uma investigação, não é, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, clandestinamente. Dallagnol fala: "Pelela, queria refletir em dados de inteligência para eventualmente alimentar vocês. Sei que o é competente e a PGR." Aí risos. "Mas talvez possa contribuir com vocês com alguma informação, acessando umas fontes. Você conseguiria, por favor, descobrir o endereço do apto do Toffoli, que foi reformado?" Do apto quer dizer do apartamento do Toffoli. O Pelela diz: "Foi casa." Aí o Pelela responde: "Consigo sim, amanhã de manhã." Dallagnol diz: "Ótimo, obrigado." E de onde vinha a conversa de que a tal reforma era um mimo da OAS ao ministro? Léo Pinheiro havia de fato dito a seus advogados que dera dicas a Toffoli sobre reforma. Ele sugeria uma empresa, mas que nada havia acontecido além disso. Poucas semanas depois, aparece a denúncia contra Toffoli na revista Veja, com informações sigilosas sobre a guarda de Dallagnol e seus colegas. Olha, gente, o procurador Deltan Dallagnol deve ser preso imediatamente antes que destrua provas. Ele e Sérgio Moro foram além dos limites do razoável que a Constituição permite. Eles instigaram pessoas, eles investigaram pessoas que não podiam investigar,
clandestinamente, não é, fora da lei. Eles inventaram provas contra as pessoas, eles usaram, não é, de maneira escabrosa a mídia para denunciar este ou aqueles que eles consideravam que era inimigo deles. Deltan manobrou para impedir nomeação de ministro do STF que poderia substituir Thiori. É mais um vazamento do Intercept Brasil. Dallagnol também usou a delação da OAS para tentar barrar a indicação de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, para a vaga aberta no STF com a morte de Thiori Zavascki em 2017. Aponta a nova reportagem do Intercept Brasil. A substituição do ministro Thiori Zavascki, morto no acidente aéreo, até hoje não esclarecido, também despertou preocupação na Força Tarefa Lava Jato. Quando um dos nomes surgiu, o do juiz Humberto Martins, Deltan agiu para que ele não fosse nomeado, usando a seu favor a delação de Léo Pinheiro, da OAS. Trecho da reportagem do Intercept. Lemos. Toffoli não foi o único alvo da Lava Jato na cúpula do Judiciário. As mensagens obtidas pelo Intercept mostram que Dallagnol também usou a delação da OAS para tentar barrar a indicação de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, para a vaga no STF com a morte de Zavascki em 2017. Os procuradores voltaram à mesa de negociações com os advogados da OAS em março de 2017, quando Léo Pinheiro estava preso em Curitiba e se preparava para depor no processo em que incriminou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do Triplex de Guarujá. O acordo com o empreiteiro foi assinado no fim do ano passado, mas até hoje não foi encaminhado para a Procuradora-Geral da República e nem para o Supremo Tribunal Federal para homologação. Sem isso, Pinheiro não pode sair da cadeia e receber benefícios acertados com a Lava Jato. E as informações que ele forneceu às autoridades não podem ser usadas. Olha o que ele diz, abro aspas. É importante o PGR levar ao Temer a questão do Humberto Martins. Mesmo assim, quando o nome de Humberto Martins apareceu na imprensa como um dos cotados para a vaga do Supremo, Dallagnol procurou Pelela para sugerir que Janot alertasse o então presidente Michel Temer de que Humberto Martins seria um dos alvos, não é, da delação de Léo Pinheiro. Gente, repito, abro aspas, Dallagnol falando, é importante a Procuradoria-Geral da República levar a questão do Humberto Martins, que é mencionado na OAS, como recebendo propina, disse Dallagnol ao colega. Aí ele responde, o Pelela, deixa com a gente, deixa com nós. Gente, olha, dentre outras maracutaias, o Deltan Dallagnol, os seus amigos e Sérgio Moro fizeram questão de perenizar a instituição Lava Jato. Para eles a Lava Jato é uma instituição, para eles a Lava Jato tinha que ter até orçamento. Lembra dos 2,5 bilhões de reais que eles estavam querendo da Petrobras num acordo escuso, escabroso com os Estados Unidos? E lembra que esse acordo foi assinado por Gabriela Hart, amiga de Sérgio Moro? Esses 2,5 bilhões precisam ser explicados. E aí você vê que todos aqueles que pareciam, não é, querer de alguma maneira atrapalhar a vida dos procuradores da Lava Jato, eles faziam questão de colocar na mídia, de denunciar, de fazer isto ou fazer aquilo. Então é muito, muito perigoso o que o Dallagnol fez, além de criminoso. É bárbaro a gente saber que esse procurador ainda está solto e fazendo com que a Operação Lava Jato se perenize e se torne, na realidade, uma arma de perseguição política. Sérgio Moro utilizou da Justiça Federal, utiliza hoje da Polícia Federal para escapar do crime que cometeu. Gente, deixa eu dar uma olhada nas notícias de hoje. Bolsonaro muda comissão de mortos e justifica dizendo que é de direita. Olha, gente, o que o Bolsonaro faz todo dia é uma bobagem atrás da outra. E aqui mesmo nós estamos vendo que caso do hack atropela a apuração... Opa, uma mosca-minho apareceu aqui. Deixa eu voltar aqui. Caso dos hackers atropela a apuração de uso eleitoral do WhatsApp. Estão tão focados... A questão do Moro é focar na defesa dele mesmo.
e esquecem outras tantas coisas que têm que ser resolvidas. Uma delas é a questão da compra de disparos automáticos, de mentiras usadas pelo WhatsApp na propaganda, não é, eleitoral de Jair Bolsonaro. Supremo Tribunal Federal retoma trabalhos com drogas, portes de armas, questão do Lula, COAF, julgamento e agora essa bomba da Vaza Jato. Gente, nós vamos esperar que essas coisas elas sejam esclarecidas, até porque o Supremo Tribunal Federal está voltando hoje ao seu trabalho normal e queremos ver o que vai acontecer daqui para frente. Porque agora mostra-se Deltan Dallagnol articulando uma maneira de derrubar ministros do Supremo Tribunal Federal e articulando para não ser indicado aquele que talvez não seria, né, da base do seu apoio. Eu volto às 15h30 com a aula da tarde. Hoje a gente continua falando de Illuminatis e conspirações e organizações secretas. E à noite, às 20h30, Critica Brasil, resumo de notícias. Boa tarde para todo mundo. A gente volta, se inscreva nesse canal, compartilhe esses vídeos. Tchau, pessoal.